A vida interior de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à abadesa Maria Cecília Baige. Capítulo 9. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da ida ao templo até a volta a Nazaré. Ordem de São José. Estando já estabelecida, por ordem de meu pai, a minha ida ao templo, marcou-se o dia da partida. José, chefe da família, determinou o dia. Embora fosse ele muito tímido e esquivo para mandar, sabendo a quem ordenava, fazia-o contudo, porque era a vontade do Pai que eu estivesse sujeito às suas ordens e às de minha mãe querida. Discurso de Jesus. Tendo estado, portanto, a tratarmos juntos por algum tempo da maneira de realizarmos aquela viagem, fiz-lhes um discurso sugerindo-lhes o que deviam pedir ao Pai, uma vez que lá chegassem. Após haverem-no adorado, louvado, agradecido, pedissem-lhe se dignasse iluminar os espíritos dos doutores da lei para conhecerem a graça particular a eles concedida de mandar-lhe o Messias prometido. Além disso, disse-lhes que estivessem preparados a receber das mãos do Pai qualquer tribulação que lhe aprovesse enviar-lhes. Não quis deixar de avisá-los, a fim de que se dispusessem a receber o golpe cruel da minha perda com as orações e a conformidade à vontade do Pai. Pois sempre foi costume do Pai prevenir a seus caros amigos antes da tribulação, no intuito de que, ao chegar, estejam dispostos a recebê-la, e bem preparados, suportem-na com fortaleza e conformidade completa às disposições divinas. Como meu Pai sempre assim age, não deixei de praticá-lo eu também no tempo em que vivi na terra, em relação a todos aqueles com os quais convivi, e principalmente a minha dileta mãe, José e todos os apóstolos e discípulos. Ao ouvir minha exortação, José consternou-se um pouco e ficou ferido o coração da mãe querida, que sempre pressagiava o que devia acontecer, pelo espírito profético de que foi dotada. Mas este mistério foi-lhe então ocultado. Entregaram-se, todavia, ela e seu esposo à vontade do Pai e às disposições divinas, manifestando-se prontos a sofrer tudo por amor de um Pai tão bom e para aumento dos próprios méritos. Jesus se recolhe junto do Pai. Terminado o discurso e deixando-os em liberdade a fim de que se consolassem mutuamente e se preparassem, como o fizeram, retirei-me à solidão. A hora era tardia e, devendo partir pela manhã, gastei toda a noite a tratar com o Pai e a receber as suas ordens. Prostrado por terra, adorei-o conforme costumava e depois roguei-lhe declarar-me a sua vontade sobre o que devia fazer no templo. Mostrei-me pronto a executar a sua vontade em tudo o que lhe aprovesse ordenar-me. Sabia de tudo, mas fazia isto para demonstrar-me filho obediente e submisso, praticando todos os atos de humildade que a ocasião me apresentava. O Pai declarou-me ser vontade sua que me detivesse no templo e explicasse a lei aos doutores, dando-lhes a conhecer que já viera ao mundo o Messias prometido, e confirmando-o pelas escrituras estudadas por eles, mas pouco compreendidas devido à cegueira de seu espírito. Declarou-me ainda que eu nisto agisse livremente como filho seu, sem sujeitar-me às ordens de outrem. Devia seguir a sua vontade. Ordenava-me como dono absoluto. Por isso não procurei o beneplácito de José e da querida mãe. Recebida esta ordem do Pai, adorei-o, agradeci-lhe e
revelei-me pronto a executá-la com muita alegria e gosto. Estava com grande desejo de manifestar ao mundo as obras e as infinitas misericórdias do Pai. Tive então muito gosto ao ver aproximar-se o tempo em que poderia ser saciado os anelos de meu coração. Este gosto, porém, foi assaz amargurado ao considerar a tribulação que deviam sofrer a querida mãe e seu esposo José. Devia realizar uma obra de tanta honra e glória para o Pai e de tanto gosto para qualquer ouvinte. Só a querida mãe havia de ter aflição tão grande, enquanto, ao contrário, de direito, devia estar presente e participar da consolação da qual todos iriam fruir. Ademais, enquanto mãe, devia dela fruir mais do que qualquer outro. Entreguei-me contudo à vontade do Pai e ofereci-lhe o pesar que por isto senti, porque até aquele dia portara-me para com ela qual filho obediente, e tendo ela correspondido em tudo e por tudo ao meu amor, devia, por conseguinte, aquela ocasião ser-me motivo de tamanha dor, a traspassar-lhe a alma inocente e santíssima. Supliquei ao Pai por esta dor e por aquela que minha dileta mãe devia sofrer, se dignasse dar aos filhos, por ele chamados à vida perfeita, para manifestar em consequência suas grandezas, tanta virtude e graça que correspondessem a seu chamado, sem dar importância à carne e ao sangue, superassem qualquer amor terreno e dificuldade para fazê-lo, como de fato executa, e se vê em tantos e tantas que superam o afeto do pai e da mãe e os demais, e abraçam aquela vida a qual o Pai os chama. Mas não faltam os que se deixam vencer pelo afeto aos genitores ou a outras pessoas, mas depois jamais encontram tranquilidade e repouso, uma vez que não fazem a vontade divina, são indignas daqueles bens que o Pai distribui àqueles que executam seu querer. Agradeci ao Pai pela graça e por parte daqueles que corresponderiam, impetrando-lhes graça maior para perseverarem até o fim. Pelos que não correspondem ao divino chamado e deixam-se superar pelo afeto da carne e do sangue, ofereci ao Pai minha perfeita obediência e correspondência à sua vontade, abandonando com tanta prontidão minha glória para vir ao mundo e levar vida tão pobre, vil, desprezível e desconhecida. Agradavam ao Pai estas ofertas e afirmava ter sido satisfeito por todos. A vontade do Pai. Finalizados esses atos, orei ao Pai da seguinte forma: Eis-me aqui, Pai amantíssimo, pronto a cumprir a vossa vontade. Portanto, ordenai em verdade e determinai para mim, vosso Filho, como quereis por mim ser glorificado no vosso templo, o que devo fazer para a vossa glória e salvação de meus irmãos, enquanto outra coisa não procuro, outra coisa não desejo, senão serdes vós glorificado, conhecido e amado, e eu cumprir em tudo a vossa santa vontade. Nisto consiste meu alimento e repouso. O Pai ordenou-me que deixasse a querida mãe e José, ficasse sozinho e voltasse ao templo. Depois de adorá-lo, fosse discutir com os doutores da lei e outros presentes. Fizesse conhecer a todos, por meio da minha celeste e divina sabedoria, que já chegara à plenitude dos tempos com a minha vinda ao mundo. Apesar de não me declarar o verdadeiro Messias prometido, fizesse todavia saber que ele já viera, dando-lhes por minhas palavras e graça muitos motivos de refletirem ser eu aquele que tanto esperavam. Recebida tal ordem do Pai, adorei suas divinas ordens e disposições. Soube, contudo, que a cegueira e malícia judaica não aproveitariam muito minha celeste doutrina.
Não obstante, prontamente me ofereci ao Pai para cumprir as suas ordens, e muito me alegrava por dever fazer uma obra tão almejada, qual a de manifestar ao mundo a sua grandeza, misericórdia e bondade. Agradeci ao Pai pela ordem dada e, como era de meu gosto, agradeci-lhe por mim mesmo, depois por ser útil a meus irmãos e agradeci-lhe por parte deles. Roguei-lhe que, enquanto eu explicava aos doutores da lei as escrituras divinas, se dignasse iluminar-lhes a mente para conhecerem a verdade. Supliquei-lhe ainda que se dignasse dar a todos os meus irmãos luz particular, quando escutam a palavra divina por intermédio dos pregadores, para se persuadirem da verdade, aproveitando-a e retirando dela o fruto que ele justamente pretende com isso. Súplica pelos pregadores. Roguei-lhe ainda desse a todos aqueles que se entregam a este exercício e obra tão sublime de pregar as máximas eternas e as misericórdias divinas, grande zelo pela sua glória e honra e pela salvação do próximo, com conhecimento ainda de si mesmos, reconhecendo serem meros instrumentos e não se apropriando da glória e da honra, mas dando tudo a ele, enquanto por ele tudo lhes foi dado. Pedi-lhe comunicasse virtude às palavras deles, para produzirem efeito nos corações dos ouvintes. O Pai me prometeu, na verdade não deixa de fazê-lo, embora as graças divinas não tenham em todos efeito, porque muitos, obcecados pela vaidade e amor de si mesmos, apropriam-se do que é exclusivamente dom de Deus, e assim suas palavras não conseguem efeito nos corações dos ouvintes. Em vão se afadigam sem retirar mérito algum. Ao contrário, têm demérito, enquanto roubam ao Pai a glória só a ele devida, apropriando-se do que é de Deus. Senti grande pesar e supliquei ao Pai fizesse que, ao menos, os ouvintes aproveitassem e lhes desse novas luzes e graça interior, graça maior. Prometeu-me fazê-lo, e o Pai amoroso não omite o que lhe pedi, porque mo prometeu. Vi que em muitos as graças divinas produziriam efeito e obteriam seu intento. Duro de fato, cego e obstinado é o coração que resiste à graça e às luzes divinas que meu Pai lhe comunica, porque falo com amor e mesmo com violência. Daí, quem não aproveitar tantas luzes e tantas graças não terá motivo de lamentar-se, senão da própria dureza. Naquela noite, por conseguinte, que passei a tratar com o Pai deste particular, vi um a um todos aqueles que se empenhariam neste exercício da pregação. Vi todos os seus sentimentos e seus fins. Conheci todas as suas necessidades e por todos orei em particular, pedindo para cada um o necessário. Quanto me afadiguei por eles junto do Pai, e quantas graças lhes obtive em particular e em geral. Uma vez obtido isso do Pai, agradeci-lhe por parte de todos. Alegrei-me muito e com isso me congratulei por todos aqueles que via haverem de cumprir devidamente o seu ministério, e conforme requerido por meu Pai, e pelo fruto a colher destas fadigas bem ordenadas, pelo gosto que senti, como também pelo prazer, se meu Pai pedi a este conferisse-lhes grandes recompensas. Em verdade, o Pai prometeu-me grandes coisas para cada um deles. Grande e imensa será a recompensa e a glória que receberão de meu Pai, se há de remunerar tão largamente o mínimo feito por seu amor. Pode-se avaliar o que há de dar a quem se empenhou em obra que tanto lhe apraz, dá-lhe tanta glória e é tão proveitosa ao próximo. Súplica pelos pais.
Pedi-lhe ainda graça e assistência para minha querida mãe e José, no tempo em que deviam ficar sem a minha pessoa, para que a dor não lhes tirasse a vida. Previa que suas almas seriam traspassadas de suma dor, porque, sendo assaz intenso o amor que me dedicavam, à proporção do amor, sentiriam dor pela perda de seu único bem. Embora já soubesse e visse como meu pai os assistia com muita providência e os dirigia naquela tribulação, dando-lhes total conformidade à sua vontade. Todavia fiz isto por eles, querendo mostrar-me verdadeiro filho de Maria, e enquanto tal, fazer o que era justo por mãe tão amorosa e digna. O mesmo fiz por José, seu puríssimo esposo e meu pai adotivo. Supliquei ainda ao Pai, desse perfeita resignação a todos aqueles genitores que deviam perder os filhos, embora muito caros, a fim de que a dor sentida ao se privarem deles, para consagrá-los ao serviço do Pai e para cumprir a vontade divina, não os surpreenda de modo que, entregues à dor, façam esta oferta mais coagidos do amor do que por mais coagidos do que amor, por amor. E com isto fiquem despojados do mérito que adquiririam, se consagrassem com amor e resignação aos seus frutos, ao serviço de quem lhe os concedeu. O Pai tudo me concedeu com suma liberalidade, e vi como ordenaria tudo com muita providência, operaria e disporia tudo com suma sabedoria. Vi também que muitos não aproveitariam a graça, as luzes e ajudas do Pai, deixando-se superar pelo afeto apaixonado em demasia à prole, e por isso não se entregariam com tranquilidade à vontade divina e às divinas disposições. Senti pesar por estes, tanto mais que verificava serem vãs para eles tantas súplicas minhas ao Pai, e tanta graça que este lhe concederia. De novo roguei ao Pai usasse de maior misericórdia para com eles e tivesse deles compaixão, esperando com paciência e conformidade à sua vontade. Em verdade, nisto ainda mostrou-se liberal meu Pai. Vi com quanta paciência esperaria, e depois que com tanto amor receberia e premiaria a débil vontade daqueles que por longo tempo se demonstrassem adversos. O Pai amoroso compadecer-se-ia de sua fraqueza, mostrando-se pronto a receber sua conformidade, cada vez que eles lhe oferecessem. Agradeci ao Pai por tanta paciência e bondade. Agradeci-lhe também por todos e fiz tudo o que é devido a um Pai tão bom e amoroso. Louvor matutino. Chegada, no entanto, a manhã, antes de raiar o dia, a hora destinada ao cântico dos louvores divinos, em união à minha dileta mãe e a seu esposo José, conforme o costume, adorei o Pai. Tendo pedido seu auxílio para aquele exercício, começamos a louvá-lo. Parece que seria supérfluo pedir ajuda ao Pai para aquele exercício, visto que eu não sou sujeito a distrações, ou ao que impeça louvá-lo com toda a perfeição. Igualmente minha mãe, por ser isenta de culpa, e José, por ser tão santo e perfeito. Todavia, no princípio de cada ação, sempre unidos pedíamos ao Pai ajuda e favor. Eu, naquele ato, não pedia só por mim, mas também por todos os meus irmãos e principalmente por aqueles que deixam de fazê-lo. Oferecia depois ao Pai em nome de todos, para que ficasse satisfeito em relação a todos. Fazia-o ainda porque, tendo vindo ao mundo para ensinar aos irmãos o modo como o qual devem se portar relativamente ao Pai, e como viverem para agradar-lhe e cumprir a sua vontade, quis em todas as minhas obras,
deixar-lhes exemplo vivo e perfeito, e por isso, antes de cada obra, preparava-me pedindo ao Pai o seu favor. Embora não tivesse tal necessidade, por estar unido inseparavelmente à pessoa do Verbo, Deus em tudo igual ao Pai. Fazia, porém, estes atos primeiro por serem do gosto do meu Pai, e depois para satisfazer pelas obrigações de meus irmãos e ensinar-lhes a fazerem súplicas sem omiti-las, por mais que se julguem santos e perfeitos. Porque não existe alguém, por santo e perfeito, que não tenha em todas as ações e operações grande necessidade do auxílio e favor do Pai, especialmente nas coisas relativas ao culto, a fim de realizá-las conforme devem e são obrigados, e com perfeição requerida pelo Pai. Terminados os louvores divinos, demos graças ao Pai. Em seguida, eu lhes ofereci, como costumava fazer sempre, por parte de todos os meus irmãos, agradecendo-lhe ainda em nome de todos e rogando desse-lhes a luz para conhecerem a grande graça que lhes faz ao ao comprazer-se em ser louvado por elas, no intuito de que ofertem os louvores ao Pai, agradeçam-lhe pelos favores concedidos. Ao ver que muitos nisto falhariam, parecendo-lhes fazer ao Pai grande favor, enquanto na verdade o favor lhes é feito a eles, agradeci em seu lugar e pedi ao Pai iluminasse-os para que o conhecessem. Estes atos apraziam muito ao Pai e me prometia dar a todos a luz por mim suplicada, como de fato o vai realizando. Ele o concede a cada um, embora não penetrante na mente de muitos, porque estão mergulhados nas trevas que impedem tal efeito, assim como as nuvens impedem que os raios do sol penetrem bem onde elas se estendem. Grande pesar sentia por causa daqueles espíritos tão obcecados. Por eles suplicava muito ao Pai se dignasse projetar-lhes na mente as mais poderosas luzes, as quais, dissipando-lhes a cegueira, produzissem efeitos divinos. Tanto pedi que obtinha o que almejava, e não para todos, e se não para todos, ao menos para muitos. Delas eram privados os que não lhes davam importância e não queriam prevalecer-se delas. Em todos os atos e súplicas ao Pai, em vista de obter favores e graças para os meus irmãos, embora alcançasse o que almejava e encontrasse o Pai disposto a conceder-me tudo, sempre restava algum pesar por ver a vontade perversa de alguns que jamais se renderiam à graça divina e sempre resistiriam às suas luzes, querendo permanecer na cegueira e na obstinação. Oh, quanto esses tais me transpassaram o coração! Meu coração estava desejoso da salvação de todos e de que todos servissem e amassem o Pai como deviam. Vendo-me desenganado em relação a este desejo, por causa da dureza deles, sofria contínua dor. A bênção. Terminados todos esses atos, à hora da partida, genuflexo em terra, pedi a bênção ao meu pai. O mesmo fizeram a querida mãe e José. Obtida a bênção do pai com toda a plenitude, supliquei-a também à minha querida mãe e a José. Apesar de relutantes, abençoaram-me com grande amor, cumprindo a vontade do Pai, que determinou fosse-lhes eu submisso. Na ocasião da bênção que deram, roguei ao Pai comunicasse-lhes vivo desejo de que eu fosse por todos conhecido e honrado, como filho de Deus, e por meu intermédio as divinas misericórdias se manifestassem ao mundo. Meu pai de fato o fez, e eles, ao dar-me a bênção, aproximaram-me seu ouvido desejoso, o qual me foi muito agradável.
muito mais do que a Jacó, a bênção de Isaque, seu pai, pois aquela tendia a vantagens própria, e esta tendia inteiramente à glória de meu pai e ao bem de meus irmãos. Quis esta bênção de modo particular, porque devia começar pela primeira vez a falar em público e a manifestar a obra do Pai. Quis realizá-lo com todas as circunstâncias requeridas, dando exemplo a todos aqueles que hão de manifestar ao mundo a palavra divina, de pedirem antes a bênção a meu Pai, procurarem entender a divina vontade, fazendo além disso muitas orações prévias em vista de obterem o favor divino. Alcançado esse, devem ainda obter a bênção e beneplácito dos superiores e daquele que os governa, a fim de que a palavra que hão de manifestar produza o próprio efeito. Então, fiz todos esses atos, não só por mim, mas por todos aqueles que nisto se empenhariam e em suplência por todos os que omitiriam, impetrando-lhes do Pai a graça necessária para esse fim. Obtida a bênção, abençoei a ambos em nome do Pai, impetrando auxílio e graça para aquela viagem e fortaleza que sofressem as tribulações preparadas para eles. Mostrei-me assim ser-lhes afeiçoado, reconhecendo os serviços que deles recebia. Ofereci esta gratidão ao Pai em desconto de muitas ingratidões dos filhos para com seus genitores, depois que estes muitos se afadigaram e esgotaram para criá-los, são pagos pelos mesmos com ingratidões e desprezos. Senti a este respeito muita pena e mais ainda, porque desagradam muito a meu Pai, transgredindo o seu preceito. Por esta razão, oferecia-lhe frequentemente a minha gratidão, obediência e submissão em desconto por eles. Com isso, o pai muito se aplacava. Do contrário, teria castigado severamente ainda em vida a esses tais, porque com rigor de justiça reclama de todos os filhos as honras e os respeitos aos progenitores, e a submissão à pessoa deles, principalmente quando não ordenam coisas opostas à vontade do Pai. Então é certo que não são obrigados a obedecer, se eles ordenarem coisas contrárias à vontade divina e ofensiva a eles. Vi então como nesta questão se desviavam o mandamento divino, tanto os pais como os filhos. Ao verificar tamanha desordem, tantos erros, e como neste ponto se caminha de modo tão diverso da ordem estabelecida por meu pai, senti imenso pesar. Via todas essas desordens como uma corrente sem bagagem e muito me afligia por tanta confusão. Suplicava ao Pai, pedindo misericórdia e piedade para cada um. O Pai se demonstrava a respeito disso muito irado e prestes a castigá-los. Com novas súplicas e novas ofertas, tanto fazia que se aplacava. Quantas graças, depois de vê-lo aplacado, obtinha para todos. Em seguida via em muitos deles os efeitos pelos quais ansiava, e rendia graças depois ao Pai. Também por parte de todos aqueles que aproveitariam sua misericórdia. Ao Pai agradaram muito meus agradecimentos. Aplacava-se e satisfazia-se. A partida. Alegrias. Havendo obtido do Pai quanto desejava e feito os costumeiros atos, unidos à querida mãe José, dirigi-me a Jerusalém para ir ao templo. Andava no meio deles no caminho. Ia no meio para que cada um fruísse de minha presença e proximidade, pois enquanto filho muito amado, não podiam suportar que me distanciasse deles, ainda porque daquele lugar competiam-me qual filho de Deus, operando o meio.
demonstrava que os dois se ocupavam de minha pessoa. Era muito grande o júbilo de seus corações ao ver-me entre eles. Prosseguia com majestade e simultaneamente com grande jovialidade e amor, demonstrando honesta viagem mais do que nas outras, pois deviam sofrer depois dor tão imensa por causa de minha perda. Não experimentavam tédio ou cansaço naquela caminhada, por terem consigo aquele que os consolava plenamente. Eram levados mais pelas asas do amor do que pelos passos. Alegrava-me também eu em vista de seu consolo. O prazer deles era pleno, porque não sabiam o que devia se seguir. O meu era misturado de dor, pela tribulação que em breve deviam suportar. Amando-os muito, assaz me afligia a sua tribulação. Prosseguimos, no entanto, os três com grande alegria, mas eu alegrava-me muito mais, porque ia ao templo por uma finalidade muito mais nobre do que a deles. Ia no intuito de manifestar as misericórdias do Pai e tornar conhecida minha vinda ao mundo, enquanto eles iam só para cumprir a obrigação, adorar o Pai e oferecer-se a Ele. Este fim tinha-o também eu, mas, além desse, possui ainda outra finalidade mais nobre, como já disse, e, portanto, motivo de maior alegria. Nesta caminhada, por conseguinte, ofereci ao Pai meu regozijo e as finalidades pelas quais ia ao templo, em suplemento por aqueles que se dirigem por finalidades tão diversas aos templos que lhes são dedicados, e onde tem o meu trono com tamanha majestade. Via naquela viagem todos os meus irmãos e conhecia a maneira de cada um se portar, quando se dirigisse à casa de meu pai para adorá-lo. Vi todos os defeitos e as faltas que cometeriam pelo caminho. Vi terem fins muito diferentes daqueles que deveriam possuir. Vi a pouca devoção e postura com os quais se encaminham para a casa de Deus. Senti grande confusão neste particular por causa deles. Em verdade, não ousava voltar-me ao Pai para pedir-lhe perdão em nome de todos. Vi que muitas e muitas, ao invés de irem em minha companhia, levando-me no coração, iriam acompanhados dos inimigos infernais, e em vez de tensionarem oferecer-se ao Pai e adorá-lo, ofertar-se-iam ao inimigo, adorá-lo-iam, prestar-lhe-iam culto e lhe dariam satisfação. Apesar de toda a minha confusão, não deixei de voltar o olhar ao Pai e com todo o afeto suplicar-lhe perdão em favor de cada um em particular, segundo a necessidade de cada qual. Ofereci ao Pai, em nome de todos, os fins tão nobres que me propunha ao encaminhar-me para o templo, o amor com o qual para lá me dirigia, a preparação que fizera antes de empreender o caminho. Vendo que o Pai tinha muito gosto nestas minhas ofertas e nas minhas obras, tão perfeitas em tudo, pedi-lhe se dignasse recebê-las em suplência das faltas de meus irmãos. O Pai amoroso aceitava-as com grande amor. Em verdade, demonstrava-se como Deus das misericórdias em tudo e por tudo. Agradecia-lhe, pois, nessas ocasiões, nas quais patenteava sobretudo sua misericórdia. Agradecia-lhe pela misericórdia que usava e, em seguida, agradecia-lhe por me haver mandado ao mundo, onde podia dar-lhe plena satisfação pelas culpas de todo o gênero humano. De outra maneira, não teria existido quem, por grande santo que fosse, tivesse podido dar ao Pai satisfação proporcionada à gravidade e à multidão inumerável das culpas cometidas pelas criaturas em todas as ocasiões. Só um mérito infinito seria bastante para satisfazer por elas e aplacar o Pai irado. Tão grande é o número das culpas e tamanha é sua deformidade e malícia, que frequentemente sentia-me repleto de confusão e não ousava apresentar-me ao Pai para pedir-lhe perdão. Fazia-o, contudo, reconhecendo o meu merecimento infinito,
por estar unido ao Verbo. Oferecendo ao Pai meu mérito e as minhas obras, dava-lhe satisfação. Superabundante por ser, enquanto Verbo, Deus igual a ele e de merecimento infinito. Feitas estas ofertas, pedia-lhe concedesse a todos os meus irmãos verdadeiro sentimento de devoção e de amor, na caminhada que fazem a seu templo, e luzes particulares para conhecerem a maneira de se portarem, isto é, indo para lá com devidas disposições e reverência, sejam-lhes agradáveis os passos que dão, e em consequência sejam também premiados. O Pai é tão liberal para com seus servidores que não só premia os passos dados por sua glória, mas até os respiros da criatura ao agirem por sua glória. Se não há de perceber um só cabelo de quem o serve, isto é, um só pensamento, muito menos um respiro será debalde não recompensado. O Pai atendeu-me nisto e vi naquele instante todas as graças, as luzes, os bons sentimentos que daria a cada um. Como eram em grande abundância, muito me apaziguei e agradeci por parte de todos. Este regozijo, porém, foi muito amargurado, porque vi também que quase todos os meus irmãos abusariam de tanta graça e bem poucos seriam os que aproveitariam as luzes, inspirações e bons sentimentos que meu Pai lhes comunicaria. Ao ver que a maioria deles tudo desprezaria e sem dar-lhes importância alguma, teriam seguido antes as sugestões dos inimigos infernais, que com todo o seu poder nisto se empenham, para privarem meu Pai daquela glória e as criaturas de tantos bens. Senti sumo desgosto que me feria o coração. E voltei-me para o Pai, exclamando: Pai amantíssimo, tende piedade de todas estas criaturas, tão enganadas e assediadas por seus inimigos. Concedei-lhes maior graça, luzes mais potentes e sentimentos mais fortes. Recordai-vos de que são obras e produto de vossas mãos, e assim, por amor, tende piedade delas. O querido Pai movia-se a compaixão e fazia-me ver as novas e maiores graças que lhes concedia por meu amor e por minhas súplicas. Por isso, muito lhe agradecia e engrandecia e louvava, considerando muito a mim, mesmo o que ele fazia a meus irmãos, uma vez que tudo fazia por amor, e por ter eu por isso rezado. A bênção dos campos. Prosseguindo a viagem, pedi ao Pai abençoasse todas as estradas por onde passava, e levantando a destra ia abençoando o campo, enquanto suplicava ao Pai desse naquele ano fertilidade às terras que por mim tivessem sido abençoadas, para que todo o elemento fosse fecundado pela bênção de seu Criador. Voltando o pensamento a meus irmãos pelos quais tinha vindo ao mundo, pedi ao Pai abençoasse as almas de todos aqueles pelas mentes dos quais houvesse eu passado, isto é, daqueles que mentalmente vão meditando a minha vida para imitá-la e discorrendo por todas as minhas obras, reproduzirem-nas em si num retrato vivo. Abençoava-os e pedia ao Pai que os abençoasse, a fim de que, com a sua bênção, cresçam nas virtudes e produzam aqueles frutos de meu Pai. Deles pretende que sejam férteis nas obras boas. Como terra abençoada, não estejam sujeitos à esterilidade, mas fecundadas pela bênção celeste. Fiquem repletos de obras virtuosas, deem o fruto desejado e se tornem dignos de novas bênçãos e novas graças. Os transeuntes o olham.
Encontrei depois e fui visto nesta caminhada por muitos que me olhavam com gosto e admiração, não só porque descobriam em meu rosto rara beleza e majestade, mas ainda admirável atração, de modo que os ânimos de todos me olhavam, sentiam-se muito fortemente inclinados ao afeto para comigo. A minha presença, no entanto, produzia efeitos diferentes nas almas. As que estavam em graça sentiam-se atraídas por amor veemente e sincero para comigo e por reverência e submissão à minha pessoa. Não entendiam, porém, de onde provinham esses efeitos e acreditavam procederem da beleza de minha fisionomia e da graça de toda a minha pessoa. Por isso aproximavam-se de minha querida mãe, chamando-a afortunada por possuir tal filho. Embora se sentisse muito atraídos pelos afetos e amor para comigo, nenhum teve, contudo, a ousadia de aproximar-se de mim para fazer-me aquelas demonstrações de amor que o amor costuma causar. Porque o amor que minha pessoa inseria nos corações era um amor cordial e simultaneamente reverencial. Por essa razão, ficavam muito mais admirados enquanto descobriam em mim a admirável atração e, ao mesmo tempo, a reverência que para comigo sentiam em si mesmos. Suplicava ao Pai lhes concedesse, lhes acrescentasse na alma uma nova graça e luzes particulares, para desejarem com maior ardor a vinda do Messias, poderem perceber a plenitude dos tempos e que já chegara a hora de obterem o que tanto almejavam. O Pai dava a graça e as luzes às almas, para que se dispuserem à fé e ao conhecimento de minha pessoa, quando a ele me mantivesse abertamente. Com isto, o espírito deles ficava muito confortado e confirmado na promessa de minha vinda ao mundo. E com estes bons efeitos, inflamando-se de amor a meu Pai, e do desejo de servi-lo com toda a perfeição, e do anelo de ver-me a servir-me a mim, seu dileto filho e Messias prometido. Alegrava-me muito com essas almas e impetrava-lhes novas graças e luzes celestes. A minha vista causava, contudo, efeito diverso nas almas daqueles que estavam no desfavor de meu Pai. Por estarem imaculadas de culpa grave, estas não encontraram-me, não ousaram levantar os olhos para fitar-me, e aterrorizadas pela majestade de meu semblante, experimentavam grande remorso de consciência. As trevas de suas culpas eram atingidas pelos raios de minha divindade, e eles sentiam grande confusão. Ao pedir ao Pai que lhes concedesse naquele instante luz particular para conhecerem a própria miséria e o estado infeliz em que se encontravam, suplicava-lhes desse também graça e força para se penitenciarem, a saber, arrependendo-se dos próprios erros, recuperassem o estado de graça e a sua amizade. Muitos, nesta ocasião, se desembaraçam de seus erros e prevaleceram-se da graça outorgada por meu Pai, embora não entendessem do que modo lhes adivinha tal graça. Sentiam efeitos antes não existentes e pensavam ter chegado o tempo no qual Deus queria revelar as suas misericórdias infinitas. Agradeci ao Pai por todas essas graças e por ter se dignado operar por meu intermédio as misericórdias que me foram feitas, por Ele prometidas, quando foram por mim reclamadas. Cânticos de louvor. Continuei a jornada desejoso de chegar ao templo para poder manifestar as obras divinas. Quando já próximo e vendo a cidade para onde caminhávamos, cantei junto com a querida mãe e José, novo cântico de louvor ao Pai, antes de entrar na cidade.
Ao ingressar nesta, supliquei ao Pai fizesse todos os seus habitantes e todas as almas justas que lá se encontravam sentirem novo júbilo de espírito, e os pecadores terem vivo desejo da própria conversão, isto é, cada qual experimentasse em si os efeitos de minha vinda. Meu Pai fê-lo prontamente, e todas as almas justas se inflamaram de desejo vivo da vinda do Messias prometido e apresentavam ardentes súplicas ao Pai. Mesmo muito pecadores se utilizaram das luzes e graças divinas e propuseram-se a emenda dos próprios erros. Assim, de fato, fizeram. Dirigem-se ao templo. Havendo agradecido ao amoroso Pai por tudo o que operava, também por parte de todos aqueles que tiveram proveito da graça divina, dirigimo-nos ao templo sem tomar antes qualquer alimento, apesar de termos disso grande necessidade, devido ao cansaço da viagem. Suportei o sofrimento e pedi ao Pai dirigir-se, desse força e graça à minha querida mãe e a José, de modo a não sentirem necessidade de reconfortante. Com as almas refeitas por sua visita, também os corpos fossem restaurados e fortificados para orarem no templo. Meu pai atendeu e agradecemos-lhe junto esta graça. Depois supliquei fizesse favor semelhante a todos aqueles que, atraídos pelo Divino Espírito, dirigem-se ao templo e, afadigando-se, sofrendo bastante para irem adorá-lo nos lugares santificados por minha presença, quase nada têm com que se refazerem. Digne-se conceder às almas nova graça e aos corpos nova força e ânimo, a fim de não sentirem tanto o padecimento e a consolação espiritual lhes sirva ainda de restauração corporal. O Pai prometeu fazê-lo, como efetivamente o realizou e vai realizando, em favor de tantos de seus servos. Agradeci-lhe ainda por isso, por parte de todos os que haveriam de receber tal graça. No templo. Tendo ingressado no templo, prostramo-nos juntos por terra para adorar o Pai, como já costumávamos fazer todas as vezes que lá me levavam, minha querida mãe José, seu esposo. Embora quando lá estava, meu pai sempre operasse grande misericórdia para com seu povo. Desta vez, contudo, foram maiores e em maior abundância, por ser a primeira vez que eu demonstrei minha celestial doutrina e sabedoria divina. Tendo adorado o Pai, disse-lhe: Eis, meu divino Pai, vim ao templo para cumprir a tua vontade. Peço-te, portanto, de dignes cumprir os desejos de meu coração, que tendem somente à tua maior glória e proveito de meus irmãos. Dá-me ânimo, virtude e forças para manifestar as tuas obras divinas, tornar conhecidas de todos as tuas misericórdias e revelar a minha vinda ao mundo. Este meu humilde pedido agradou ao Pai, porque, sendo eu a própria sabedoria, humilhei-me diante dele como criatura vil e necessitada de sua divina ajuda. E disse-me, com grande amor: Tu és meu filho amado, no qual ponho minhas complacências. Todos os tesouros de minha sabedoria e ciência estão depositados em ti. Por isso, quem te ouvir há de te engrandecer, louvar e exaltar, todo admirado de tua sabedoria, graça e doutrina celestial. Agradeci ao Pai a resposta amorosa e pedi-lhe por esta complacência que tinha de mim, e por meu humilde pedido se dignasse conceder a todos os meus irmãos sentimentos de humildade e modesto respeito de si mesmos, principalmente aos dotados de sabedoria e doutrina, para reconhecerem claramente que tudo lhes é comunicado pelo Pai, e por mais que lhes pareça haverem adquirido a virtude pelas próprias fadigas, sem a ajuda e a graça de meu Pai,
nada teriam podido apreender. Por isso, cada um reconheça provir a sua virtude da graça de Deus e, como tal, sirva-se dela para sua honra e glória. Ofereci ainda ao Pai aquela minha adoração, reverência e homenagem, em suplência pelas advertências que todos os meus irmãos cometem no templo. Vi naquele instante todas aquelas ofensas que meu pai devia receber nos templos sagrados, e como estes deviam ser profanados pela iniquidade das criaturas. Foi tamanho o ressentimento e a dor que senti por esta razão, que dos olhos me correram as lágrimas, as quais ofereci ao Pai em satisfação de todas as ofensas que nos lugares sagrados lhe infligiriam, não só meus maus cristãos, mas ainda aqueles mesmos dedicados ao seu culto e serviço. Como foi intensa a dor que senti por isto, jamais o entenderá a mente humana. Se não fosse a minha divindade a me sustentar, haveria morrido de pura dor. Ofereci também tal dor ao Pai, para se aplacar em relação aos meus irmãos, e pedi-lhe não lhes aplicasse os severos castigos que, infelizmente, mereceriam por tanta temeridade e imprudência, ao ousarem ofender o Criador no próprio lugar onde ele habita de modo especial, a fim de ouvir-lhe as orações e dispensar-lhe suas graças. O Pai recebeu quanto eu lhe ofereci e mostrou-se aplacado, prometendo-me suspender o castigo que eles haviam merecido. Agradeci-lhe e exaltei sua infinita bondade e misericórdia e pedi-lhe que jamais se apartasse dos lugares sagrados, por mais que lá fossem muito ofendido, oferecendo-me e apresentando-me qual vítima inocente, continuamente ofertada em satisfação de todas as ofensas que ali e em todos os lugares houvesse recebido. Dizia-lhe com grande sentimento: Eis, Pai amantíssimo, vosso Filho unigênito, que se oferece a vós em suplência pelas faltas de todo o gênero humano e em satisfação por todas as suas culpas. Aceitai esta oferta e descarregai sobre mim os rigores de vossa justiça. No intuito de vos aplacardes e ficardes satisfeito, tudo sofrerei de bom grado por vossa glória, por vossa honra e pela remissão dos pecados de todos os meus irmãos. Meu pai se movia à piedade e, abraçando-me com amor, mostrava-se inteiramente aplacado, dizendo-me: Tempo virá, filho, em que darás plena e superabundante satisfação à minha justiça, apesar de ser superabundante a mínima de tuas obras, e pagar todas as ofensas a mim infligidas pelo gênero humano. Não obstante, serão cumpridos os desejos do teu coração e de tua alma e da minha vontade, com o derramamento de todo o teu sangue pela redenção humana. Alegravam-me muito com isso e oferecia-me de novo ao Pai, pedindo-lhe fizesse chegar logo a hora almejada, na qual pudesse tomar conhecimento ao mundo todo o amor infinito que dedicava meu Pai, ao querer satisfazer plenamente a sua justiça. Também o amor que devotava ao gênero humano, dando por ele o sangue, a vida, e quanto havia em mim. Tudo serviria para seu resgate e para merecer-lhe a glória eterna. Jesus entre os doutores. Finalizados os atos de adoração, de ofertas, de petições e obtido do Pai quanto desejava para todos os meus irmãos, saí do templo com a minha querida mãe e José, e havendo tomado juntos uma refeição para conservar a humanidade,
e, dadas as costumeiras graças, dirigimos-nos para a pátria. No caminho, escapei de seus olhos sem que eles o percebessem. E tendo voltado ao templo, adorei o Pai e pedi-lhe graça suficiente para minha querida mãe e José suportarem a dor de minha perda. Ofereci-lhe a pena que sofri ao apartar-me deles. Pedi-lhe que, assim como chegaram a hora de manifestar minha doutrina celeste, se dignasse transmitir luz a cada um dos que ouviam, para que aprendessem os mistérios que eu devia lhes explicar. O Pai tudo me prometeu, e enquanto eu estava orando, chegaram muitos doutores da lei. Estando ali com os ministros do templo e os anciãos, e escutando os doutores, como se fossem humildes discípulos, pedi a bênção do Pai e voltei-me e comecei a interrogá-los com muita liberdade. Cada um deles estava a ouvir-me com grande atenção. Minhas palavras eram semelhantes a flechas que feriam seus corações, e, alegrados pela graça que em mim havia e pela prudência e sabedoria que minhas respostas apreciavam muito ouvir-me falar. Enquanto estavam todos atônitos e muito atentos, comecei a citar as divinas Escrituras e, com fortes e sólidas razões, fazia-lhes conhecer que já chegara o tempo no qual o Messias prometido, por eles esperado, havia de vir ao mundo. Iam eles fazendo algumas observações, tanto para serem bem informados, como também para ouvirem-me falar. Seus corações muito se alegravam com minhas palavras. No fim do dia, cada um deles se retirou. Fiquei eu lá a orar e suplicar a meu Pai por eles, a fim de que dispusesse seus corações à fé em tudo o que lhes havia manifestado. Realmente, meu Pai deu-lhes grande luz para conhecerem a verdade e muitas inspirações para entenderem que eu era o Messias prometido. Mas, como seus espíritos eram muito obcecados pela ambição, não se rendiam à verdade, pois não queriam persuadir-se de que o Messias viesse ao mundo com um aspecto tão humilde e sem fausto. Não obstante, cada um deles pôs-se a rever as Escrituras, e encontrando nelas as verdades por mim recordadas, não tinham o que opor, e minha doutrina se opor à minha doutrina, mas a sua soberba não queria render-se à verdade conhecida, porque considerava minha pessoa como pessoa vil e de nenhuma importância. Isto teve mais força em seu espírito do que a verdade por eles bem conhecida. Grande pesar me causava esta dureza e suplicava por isso ao Pai. Mas, como não queriam ceder lugar à luz, foram depois surpreendidos por trevas maiores. Ingratidões. Fiquei, esposa minha, no templo, e nem um só deles se mostrou pronto a receber-me em sua casa para dar-me abrigo. Quanto me desagradou esta ingratidão e descortesia. Então precisei pousar fora da cidade, no campo, onde passei toda a noite em oração ao Pai. Antes de sair do templo, adorei o Pai e pedi-lhe concedesse a todos os meus irmãos luzes e graça particular, a fim de que, ao ouvirem espiritualmente a minha voz e os meus ensinamentos, por palavras internas, as recebessem e executassem prontamente quanto deles esperava. Não fiquem obcecados nem confusos pelas paixões desordenadas, mas acolham a claridade manifesta com as inspirações ou as luzes, para não acontecer que, rejeitando-as, caiam em trevas mais profundas. O Pai prometeu-me quanto lhe pedia, mas vi naquele instante
como muitos abusariam de tantas graças e imitariam os ímpios hebreus que, desprezando a luz, foram envolvidos e obcecados por trevas mais intensas. Vi ainda que muitos se serviriam das graças e luzes divinas e, abraçando a luz, seriam em seguida mais esclarecidos. Por uns e por outros roguei ao Pai. Por uns, a fim de que as enriquecesse de novas graças, e por outros, a fim de que usasse de misericórdia para com eles, não os castigasse conforme seus méritos e não subtraísse inteiramente a graça por eles rejeitada. Tendo obtido do Pai quanto desejava, e havendo-lhe agradecido por parte de todos, saí do templo e sozinho, por todos abandonado e descurado. Noite de suspiros e lágrimas. Saí da cidade, como já disse, e passei toda a noite em oração ao Pai. Quantos suspiros, quantas lágrimas, quantas súplicas feitas ao Pai naquela noite. Considerava todo o gênero humano a caminho da perdição, e com poucos eram os que se utilizariam da graça tão grande concedidas pelo Pai, em manter-me a mim, seu unigênito, a fim de ser por eles recebido e imitado. Rogava ao Pai, desse a todos graças e luzes, no intuito de impedir a corrida de tantos e tantos para o precipício. O Pai, para consolar-me, fazia-me ver as grandes misericórdias que usaria para com todos e o cuidado e solicitude que por todos teria. E como, na verdade, só se perderia, condenaria aqueles que por própria malícia o houvesse querido. Consolava-me muito verificar as misericórdias e inumeráveis graças que meu Pai comunicaria a cada um. Mas meu coração, em verdade, era trespassado por veemente dor diante da perda irreparável de tantas almas, por cuja aquisição devia derramar todo o meu sangue e terminar a vida numa cruz. Assim meu coração estava quase por sempre dolorido pelas ofensas que meu pai recebia e pela perda dos tantos que por própria vontade se condenariam. Passada a noite, ao raiar do dia, agradeci ao Pai por parte de todos os meus irmãos. Louvei-o como costumava, nas horas determinadas, oferecendo-lhe estes louvores por parte de todo o gênero humano. No templo. Dirigi-me novamente ao templo em vista de oferecer novas súplicas ao Pai e obter graças para meus irmãos. Tendo feito a primeira visita ao seu templo, ofereci em suplência por todos aqueles fiéis que nisto falham com tamanho desprazer de meu Pai. Ao saírem de casa, a primeira vista a fazer seria a igreja. A primeira visita seria fazer a igreja, onde meu Pai se acha de modo especial, e principalmente aqueles lugares onde estou sacramentado. Vendo esta ingratidão e negligência de meus irmãos, muitos dos quais, ao sair de casa, pensam em tudo menos em ir adorar o seu Criador e o seu Senhor sacramentado no templo, senti imenso pesar. Procurava satisfazer por eles, oferecendo ao Pai aquelas primeiras visitas matutinas a seu templo, e especialmente naqueles 3 dias que passei em Jerusalém. Agradavam ao Pai aquelas ofertas e recebia-as com grande amor, assim como era com grande amor que eu lhe oferecia. Pedia-lhe que, em virtude daquelas ofertas a ele tão gratas, se dignasse inspirar ao coração de todos os meus irmãos um sentimento de verdadeira devoção aos templos sagrados e verdadeira solicitude de irem lá frequentemente adorá-lo, principalmente no começo do dia, as suas primeiras visitas fossem ao templo. Esta súplica agradou ao Pai, prometeu-me dar todos aos fiéis quanto dele havia requerido, em vista de sua glória e de seu proveito. Vi efetivamente
que muitos aproveitariam a graça e corresponderiam aos bons sentimentos. Ainda verifiquei que muitos abusariam e não omiti novas súplicas ao Pai, a fim de que a uns desse perseverança e a outros novas luzes e graças, para se resolverem a corresponder às graças divinas e não desperdiçarem aquelas misericórdias que no fim lhes faltaria de uma vez, em castigo da dureza e obstinação. Com as crianças. Terminadas as minhas preces e ofertas, saí do templo e andando através da cidade, por aqueles lugares mais desabitados, onde era menor o concurso do povo, suplicava ao Pai que santificasse os subúrbios atravessados por meus pés. Acompanhavam-me os pobres e principalmente as crianças de minha idade, a de condição humilde, induzidos pelos atrativos e as maneiras suaves de minha pessoa. De bom grado procuravam a minha companhia, e eu ensinava-lhes um modo de amar e servir a meu Pai, a conformidade à sua vontade, a confiança em sua infinita misericórdia. Animava os pobres e exortava-os e a contentarem-se com o estado do qual meu Pai os havia colocado. Exortava os enfermos à paciência e conferia-lhes grande alívio e remédio a seus males. De fato, procurava de todos os modos ensinar e consolar a cada um dos necessitados. Tão grande gosto experimentavam ao ouvir-me que dispensavam qualquer outra refeição do dia em que me haviam ouvido falar, e suas almas ficavam muito consoladas. Estes pobres e simples eram os que me faziam companhia, e com eles gostava de tratar. Muitos resolveram viver de modo perfeito, aprendendo os meus ensinamentos e pondo em prática quando eu lhes havia ensinado. É desprezado. Naquela cidade, esposa minha, habitada pelo povo eleito, ao qual fora enviado por meu pai, que lhe mantinha a promessa do Messias, via-me desprezado por todos, sem ser considerado por ninguém, como se fosse o mais vil da plebe, e somente se habituavam comigo os pobres e as crianças. Sentia grande pena com a ingratidão e a cegueira daquele povo, mas apreciava muito minha humildade e abaixamento, pois todo o meu desejo consistia em ser considerado e tido por pessoa desprezível e de nenhum valor, porque viera ao mundo para confundir o fausto, a vaidade e a soberba mundana. Ofereci ao Pai aquele abaixamento e abjeção, motivo porque ninguém me considerava e estimava. Eu oferecia em desconto da vaidade e soberba daqueles que, sendo ricos de bens de fortuna e estimados no mundo, desdenham tratar não só com os pobres, mas também com as pessoas que lhes são inferiores. Para confundir essa soberba mundana, na maioria dos casos gostava de tratar sempre com pessoas humildes e abjetas, e com os simples. Suplicava ao Pai desse a todos os grandes do mundo um sentimento humilde acerca de si mesmos, a fim de que, cientes de seu nada, se humilhem diante do Criador. Reconheçam que todo bem é proveniente dele e não desprezem os simples, os pobres e os humildes. O Pai me prometia quanto lhe pedia. Em verdade, não deixa de dar a todos sentimento semelhante. Mas muitos, cegos pelo fausto, a soberba, as paixões dominantes, não dão importância às luzes e sentimentos que lhe comunica meu Pai, e ficam por aquelas sufocados, justamente como o grão em meio aos espinhos. Sentia com isto grande pesar. Consolava-me, contudo, ver que alguns aproveitariam as luzes divinas e os bons sentimentos, imitar-me-iam e secundariam os desejos de meu coração, os quais consistiam em vê-los em tudo perfeitos e desprezadores da vaidade mundana e também de si mesmos. Agradecia por isto ao Pai e pedia-lhe dar-lhes de acréscimo sempre nova graça,
Alegrava-me muito ver que as minhas súplicas e as graças que pedi ao Pai por meus irmãos produziriam efeito, a saber que o Pai me concedia quanto desejava e meus irmãos aproveitariam daquelas graças que eu lhes obtinha. Mas, quando via que, depois de alcançadas as graças, abusariam destas e as desprezariam, quanta pena sentia, tanto por ver a falta de correspondência às graças de meu Pai e frustrados os desejos de meu coração, como ainda por ficarem eles privados dos bens que eu com tanto amor lhes ia merecendo. Oferecia ao Pai consolação e pena e pedia-lhe que, em virtude destas, não desistisse de conceder-me quanto eu lhe pedia, embora bem sabia que a muitos as graças seriam concedidas em vão. Não obstante, desejava que o mundo todo uma vez chegasse a conhecer, como de fato conhecerá, quanto fiz por ele junto ao Pai e quantas graças lhe mereci. Não há criatura alguma que, quando estiver diante de meu Pai, não reconhecerá ter sido cumulada de muitas e muitas graças por mim merecidas, enquanto vivi na terra entre os homens. Com os doutores. A hora determinada para voltar ao templo, a fim de explicar as divinas escrituras aos doutores, para lá me dirigi em companhia de alguns pobres e meninos que me seguiam. Lá voltando a rezar a meu pai, pedi-lhe assistência e que iluminasse os doutores para se persuadirem da verdade por mim apontada. Havendo chegado muitos doutores e escribas da lei, com os ministros do templo, olhavam-me com olhos carnais, considerando-me pessoa vil e abjeta. Contudo, aceitaram conversar comigo, vendo a majestade de meu semblante e a graça de meu aspecto, tendo ouvido também no dia precedente a minha celestial doutrina. Depois de tê-los escutado, comecei novamente a interrogá-los e a falar-lhes com muita sabedoria e graça. E eles me iam interrogando e propondo-me as suas dificuldades. Explanava-as todas, fazendo-lhes saber abertamente que o Messias prometido já viera ao mundo. Não podiam se persuadir da verdade, no entanto, não tinham o que aduzir em contrário. Reconheciam em mim a sabedoria divina e entendiam que, humanamente, não teria podido possuir tanta ciência e graça. Daí podiam bem deduzir ser eu o Messias prometido. De fato, meu pai transmitia-lhes luz suficiente para me conhecerem, e eu, com o meu trato, bem o demonstrava. Mas rejeitavam as luzes divinas, ao refletirem em minha abjeção e humildade, porque me olhavam, conforme disse, com olhos carnais, e a soberba, a ambição, a dureza reinavam neles, e por isto ficavam obcecados e diziam entre si: não é este o filho de José e Maria, pessoas humildes e do povo? Com isto, tinham desprezo por minha pessoa. Que pesar trazia em meu coração esta soberba, cegueira e dureza, pois no meio de tantas luzes ficavam ainda mais recobertos de trevas por própria culpa. Muitos do povo que me ouviam ficavam maravilhados e compungidos e muito afeiçoados a mim, bendizendo a mãe que me dera a luz e chamando felizes os meus pais. As almas de alguns eram muito consoladas e criam em tudo que eu lhes manifestara. Eram poucos que estavam em graça. Terminados os meus discursos, ficou combinado que voltássemos ao terceiro dia para tratar novamente das matérias que já havia ventilado. Via muito bem que os doutores e escribas da lei tinham fins diversos e queriam ouvir-me argumentar longamente e interrogar-me mais vezes, a fim de averiguarem se minha doutrina era verdadeiramente bem fundada. Ao reconhecerem pelo meu segundo discurso que possuía sabedoria divina e uma doutrina à qual não tinham o que opor, começou a inveja a penetrar em seus corações. Todavia, não podiam negar a si mesmos
o gosto que sentiam ao ouvir-me argumentar, sendo o meu trato tão amável e cheio de graça que ficava arrebatado quem me ouvisse. Era impossível bem esconder a divindade que possuía, sem revelar, de algum modo, seus efeitos admiráveis a todos e especialmente às almas justas. Agradeci ao Pai por todos os louvores que me eram tributados, referia-os a Ele, enquanto origem primeira de todas as minhas obras. Agradecia-lhe ainda por parte de todos os que me ouviam e pelos bons efeitos que neles causavam as minhas palavras. Rogava-lhe se compadecesse da dureza e obstinação hebraica e comunicasse aos hebreus novas luzes e maior graça. Supliquei-lhe ainda por todos os meus irmãos obstinados que não se rendem à verdade, e ao ser-lhe manifestada a sua palavra pelos pregadores evangélicos, não se persuadem da verdade que estes lhe pretendiam, mas permanecem na dureza e na cegueira. Pedia com ardentes suspiros, compadecido de sua miséria. O Pai mostrava-me as misericórdias que empregaria relativamente a cada um. Não obstante a perversidade de alguns, distribuir-lhes-ia luzes e graças para aproveitarem e prevalecerem-se de suas misericórdias. Dava graças ao Pai por tudo, exaltava-o e louvava-o por tamanha bondade. Junto com os pobres, pede esmola. Tendo-me detido no templo a orar e suplicar ao Pai pela salvação do gênero humano, saí, já em hora tardia, acompanhado de alguns pobres e necessitados de alguma refeição, para sustentar a minha humanidade. Por ser o segundo dia que não comia, fui pedir esmola para poder alimentar-me. Pensava como, após ter argumentado tanto, não houvera quem me oferecesse um gole de água para restaurar-me. Era tão pobre que não trazia comigo coisa alguma, e bem podia dizer como dizia: infeliz e indigente eu sou, uma vez que me achava então privado até de minha cara mãe. Tendo recebido pequena esmola de pão, alimentei-me junto com os outros pobres, que dominava meus irmãos. Havendo rendido as devidas graças ao Pai, conforme costumava, despedi-me de todos e retirei-me ao pórtico do templo, onde orei novamente. Depois dei algum repouso à minha humanidade, sentando-me no chão. Regozijava-me de estar em tamanha pobreza e pensava que, então, era um pequeno ensaio do muito que haveria de sofrer nos 3 anos de minha pregação. Oferecia aqueles padecimentos e aquela pobreza ao Pai, em desconto das demasiadas comodidades e facilidades de meus irmãos, que jamais se contentam com o que lhes dá meu Pai, e sempre vão à busca de mais haveres e comodidades maiores. Pedi e desse a todos verdadeiramente contentarem-se com o necessário, e não procurarem o supérfluo, no qual a maioria das criaturas se perde. Obtive-o do Pai, embora soubesse que para muitos este pedido seria em vão, pois queriam seguir o que o amor próprio lhes dita. Oh, como meu coração sofria diante da pequena importância e pouca estima de meus irmãos pelas graças distribuídas por meu Pai. Ofereci esta pena ao Pai em agradecimento e gratidão por tudo o que lhes distribuía por bondade, sem que o houvessem merecido. Antes desmereciam pela falta de correspondência a tantas graças. Procurava suprir as omissões de todos. Pena de Jesus e de Maria. Depois de breve repouso, orei de novo ao Pai e pedi-lhe que, naquela última discussão que havia de ter no mesmo dia com os doutores, desse-lhes novas luzes para conhecerem as misericórdias empregadas para com eles, ao ser-lhes mandado o Messias prometido. Os que me ouvissem tirassem proveito da minha celestial doutrina. Supliquei depois que minha querida mãe, naquele dia, me reencontrasse, como já fora determinado. Ofereci-lhe a aflição de meu coração, que na verdade muito me atormentava em todo o tempo em que dela estive privado. Ao vê-la
tanto afã por minha causa. Enlanguecia de amor e sofria as agonias da morte pela dor de me ter perdido. Eu, qual verdadeiro filho, devido à união existente entre nossos corações, sofria a mesma pena. Eu a sofria de bom grado, porque tal era a vontade do Pai. Para obedecer-lhe, havia-me apartado dela. Ofereci, como disse, esta pena ao Pai e pedi-lhe que, pela dor que sofri com tanta resignação e pela dor de minha querida mãe, se dignasse dar a todos os meus irmãos uma graça especial, a saber, quando tivessem de sofrer a perda das coisas mais caras, conforme disposição do meu Pai, eles a sofressem com paciência e se conformassem em tudo com o seu divino querer, como não deixara de fazer tudo aquilo que ele queria de mim, embora com grande aflição por causa da dor da querida mãe. Assim concedesse a meus irmãos a graça para realizarem todas as obras e serviços de meu Pai, por mais que seus corações estejam oprimidos pela perda de coisas tão queridas. Ademais, pedi-lhe que, se as almas perderem a graça, imprima-lhes estímulos tão fortes no coração que não tenham tranquilidade nem repouso até que a recuperem. E se a perdem pela culpa, readquirem-na por meio da dor e da penitência. Roguei-lhe com maior instância que apenas a alma contrita e dolente o buscasse, fosse-lhe ao encontro, não negando a graça a quem a pedir de coração sincero. Ele se mostrasse Pai amoroso e Deus misericordioso para com os desejosos de serem verdadeiros filhos e servos fiéis. Pedi-lhe ainda que, se subtrair à sua presença, as suas luzes e as suas consolações às almas inocentes, para provar sua fidelidade, conceda-lhes graça para sofrerem a dor causada às suas almas por esta subtração, e não tarde muito a consolá-las novamente com a sua presença, suas luzes, suas graças, em maior abundância do que antes, e faça com que experimentem a sua fidelidade às promessas de que há de reencontrá-lo quem o procura de coração sincero. Todas essas graças pedi ao Pai, e Ele tudo me prometeu fazer, como vai realizando para com todos, segundo necessidade que eles tiverem. Quem não experimenta em si estas graças, não deve deixar-se senão de si mesmo, porque meu Pai mantém a sua promessa com toda fidelidade. Mas muitos se deixam cegar pelo amor próprio e as paixões dominantes, e por isso não se produzem os efeitos que a graça de meu Pai opera nas almas bem dispostas e de boa vontade. Agradeci ao Pai todas essas graças que por minha causa distribuiria aos meus irmãos, e agradeci-lhe por parte de todos, principalmente por aqueles que delas tirariam proveito. No templo. Havendo-me entretido no restante da noite nestas preces e ofertas, e em afetuosos colóquios com meu Pai, ao aproximar-se o dia, empreguei o tempo em louvores, como costumava, fazendo os habituais oferecimentos. Tendo depois entrado no templo e adorado a meu Pai, orei e pedi-lhe que, assim que chegara o terceiro dia de minha permanência em Jerusalém e da terceira discussão com os doutores e ministros do templo, símbolo dos 3 anos de minha pregação, subsequentes ao ano 30º de minha idade, já completo, supliquei-lhe que, naquele terceiro dia, destacasse mais as suas misericórdias relativas àquele povo, iluminando-o e fazendo com que aprendesse a minha celestial doutrina. O Pai prometeu-me fazê-lo, havendo-me entretido com ele, fruindo das perfeições divinas, saí do templo e, acompanhado dos pobres como de costume, ia ensinar-lhes as verdades eternas. Amor e união ao Pai. Não parece grande coisa, esposa minha, ouvires que eu tratava no íntimo continuamente com o Pai, sem deixar de tratar com ele um momento sequer. Estou-lhe
estou-lhe perfeitamente unido, porque sou, enquanto verbo, uma mesma coisa com ele. Daí não podia nem por um só momento esquecer-me dele, nem estar separado dele, sendo uma só coisa com ele, conhecendo as suas infinitas perfeições e méritos infinito. Amava-o infinitamente. Experimentava sumo gáudio em amá-lo e ser com ele uma só coisa. Ardia, pois, o meu coração de excessivo amor a ele, ao refletir na sorte incomparável que a minha humanidade tocara de ser assumida pelo Verbo eterno, unido tão perfeitamente à minha alma, reconhecendo-me, portanto, como verdadeiro Filho de Deus tão grande, vendo as graças infinitas que este grande Deus e Pai havia concedido e comunicado à minha humanidade. Achando-me sumamente obrigado por isso e conhecendo seu mérito infinito, ardia, como disse, de amor imenso para com ele. Estando unida ao Verbo, a minha humanidade, enquanto Deus, também eu, infinitamente o amava. Amo e amarei por toda a eternidade. Não passava um só instante sem fruir da companhia do Pai e tratar com ele, o que muito me deleitava. Se os que se amam querem estar sempre juntos, deleitando-se muito por tal convivência, é possível considerar que deleite e aprazimento experimentava em tratar com meu Pai, que eu amava infinitamente e infinitamente me amava. Com os doutores. Havendo-me entretido um tanto com os pobres e a ensinar-lhes o caminho da salvação eterna, voltei ao templo e lá passei a orar ao Pai, à espera de que se reunissem os doutores, os anciãos e todos os ministros do templo. Estes vieram a tempo e coloquei-me no meio deles. Comecei novamente a disputar e explicar-lhes as Escrituras com maior eloquência, graça e sabedoria. Antes, porém, de começar a argumentar, orei ao pai que fizesse ir lá a querida mãe, a qual andava me procurando pela cidade, com seu esposo José. Falando-lhe ao coração, convidei-a a vir ao templo para ouvir-me disputar com os doutores. Ela, ouvindo a voz interna e reconhecendo a minha voz, que frequentemente lhe falava, veio com toda solicitude. Lá chegou justamente quando eu estava a discorrer. Logo que comecei a explicar as divinas escrituras aos ouvintes, todos ficaram atônitos. Arrebatava-se-lhes os corações, que muitos se deleitavam ao ouvir-me e em si mesmos iam se maravilhando da insólita consolação e gosto que experimentavam. Todos tiveram a inspiração divina de crer que eu era o Messias prometido. Tiveram-na tão veemente que lhes era preciso grande violência para rejeitá-la, porque a inspiração seguia-se também meu discurso a manifestar a cada um que já viera o Messias prometido. Em seguida, mais claramente comunicava-lhes que, na verdade, eu o era, quando, ao ser avisado por um ministro do templo que havia chegado fora do templo minha mãe José, à minha procura, respondi-lhe em alta voz, de modo que todos me ouvissem: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Fazia-os conhecer claramente ser eu o Filho de Deus, igualmente pela resposta à minha querida mãe, quando se queixou por tê-la deixado. Respondi-lhe em alta voz: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? No entanto, com todas as inspirações divinas, toda a minha sabedoria e graça, todo o modo de falar tão claro que tivera e tudo o que experimentavam em si mesmos ao ouvir-me discorrer, jamais quiseram os seus corações endurecidos render-se, nem sua mente persuadir-se a crer ser eu o Messias prometido. Tanto pôde neles a soberba, a dureza, a ambição, que se mostravam obstinados cada vez mais. Continuei a discorrer com a habitual graça e sabedoria divina, estando presente também minha querida mãe e José, os quais se encheram de alegria ao ouvir-me,
e ao ver a atenção e o gosto com que me escutavam cada um. Terminado o meu discurso, recebi de todos grande aplauso e principalmente dos doutores, que não podiam negar haver em mim uma sabedoria soberana, mas nenhum quis reconhecer-me como o verdadeiro Messias. Alegrava-me muito explicar-lhes as Escrituras divinas e manifestar a todos as grandezas e obras admiráveis de meu Pai. Era, no entanto, muito amargurada a minha consolação, ao ver a dureza daqueles corações e a obstinação em não se renderem às luzes e inspirações de meu Pai, e às verdades por mim reveladas. Ofereci esta amargura ao Pai e pedi-lhe se compadecesse e suportasse a dureza daqueles corações. Não interpusesse não interrompesse a misericórdia para com eles, não retirasse suas graças e luzes. Agradeci-lhe depois por tudo o que obrara nas almas dos ouvintes e pelas suas grandezas e misericórdias, a eles manifestadas por meu intermédio. Louvei-o, exaltei-o e agradeci-lhe por parte de cada um, uma vez que não havia nem referisse a ele toda a glória e honra por aquilo que ouvira de mim. Tributavam efetivamente louvores a minha mãe e a José, pelas grandezas que em mim descobriam, mas não as davam ao Pai, a quem tudo se devia. Supria esta omissão por parte de todos, e supliquei ao Pai, desse a todos os meus irmãos verdadeiro sentimento e luz especial, de tal modo que, ao ouvirem e verem em alguma criatura algo de admirável e digno de louvor, logo louvem o Criador, pois o Criador é quem torna a criatura partícipe de todo o bem. Esta é mero instrumento através do qual o Pai quer dar mostras de seu poder e destacar as suas misericórdias e obras admiráveis. Gáudio em rever a mãe. Alegrei-me, pois, muito ao rever minha querida mãe e perceber a alegria de sua alma por ter me recuperado. Volvia para ela os olhares enquanto falava aos doutores e feria-lhe o coração com dardos de amor. Ofereci ao Pai este prazer e o de minha querida mãe, e pedi-lhe se dignasse fazer com que experimentasse parte daquele júbilo cada alma que, depois de tê-lo procurado, por fim o encontra. É bem razoável que a alma aflita e cansada, à procura de seu Deus, por fim o encontre e experimente a doçura de seu amor e frua de sua amável companhia. O Pai tudo me prometeu. Ofereci-lhe em seguida todos os padecimentos que suportara naqueles 3 dias, todas as minhas fadigas ao disputar com os doutores, porque, sendo muito gentil e ainda de tenra idade, embora a divindade me sustentasse, sentia muito na minha humanidade aqueles sofrimentos. Eram tanto mais sensíveis quanto era muito delicado e gentil. Pedi ao Pai que, por estes sofrimentos pelos quais passei, se dignasse transmitir força, ânimo e virtude a todos aqueles que têm de afadigar-se e sofrer muito por sua glória e pela salvação das almas, cada vez mais animados por seu auxílio e por sua graça. Cansem-se do bom grado e não julguem pesada demais qualquer tribulação ou fadiga pela glória de Deus e para a realização de sua vontade e dilatação de sua fé. Queixa e resposta. Terminada a minha disputa e despedindo-me dos ouvintes, adorei o Pai e agradeci-lhe quanto havia operado em mim. Depois fui procurar a querida mãe, que estava com grande desejo de falar-me e declarar-me sua aflição e a de José. Apenas me viu, disse-me: Filho, que fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Foi justa a queixa da mãe querida, e justa igualmente a resposta que lhe dei. Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? A mãe querida recebeu a resposta com muita resignação, sem retrucar aquilo que por luz divina sabia ser justo.
Pedi então ao Pai: desse a todos os meus irmãos verdadeira liberdade de espírito, pela qual, ao conhecerem o que devem fazer por sua glória, façam-no livremente, sem consideração à carne e ao sangue, e com liberdade digam de fato a quem se lamenta que deves executar o que Deus quer, preferindo sempre a glória e a honra de Deus à satisfação de seus parentes, sem olhar os desgostos a que estes queiram se entregar, para que seja glorificado o Pai e se cumpra sua vontade. Para Nazaré. Depois de me entreter por breve tempo com a querida mãe e José, e consolar muito as suas almas com a minha presença, havendo junto adorado de novo o Pai e pedido a bênção, partimos de volta a Nazaré. Não tomamos refeição alguma, mas sim um jejum dirigimos-nos para a pátria. Mas sim em jejum dirigimos-nos para a pátria, bastando à querida mãe e igualmente a José o consolo de ter me encontrado. Havendo saído de Jerusalém, voltei-me para abençoar aquele povo e pedi ao Pai fizesse que, nas almas de todos aqueles que lá me haviam ouvido discorrer, ficassem impressas as minhas palavras e que doravante se confirmasse cada vez mais nas verdades por mim demonstradas e na fé de já ter vindo ao mundo o Messias prometido. O Pai prometeu-me continuar com as suas divinas inspirações e luzes, a fim de se disporem e prepararem para a minha recepção, quando com minha pregação me demoraria entre eles. Mas via a instabilidade daquele povo e sentia com isto grande pesar. Ia me consolando, contudo, ver que as outras nações corresponderiam bem melhor às graças de meu Pai e alguns estrangeiros mostrar-se-iam mais fiéis do que aqueles do lugar, apesar de serem do povo eleito. Em viagem. Prosseguindo nossa viagem com muita alegria da dileta mãe de José, começamos a cantar um cântico novo de louvor e ações de graças ao Pai, por ter a dileta mãe me reencontrado, depois de muita aflição e diligência em procurar-me. Cantava a dileta mãe tão docemente que os anjos estavam atônitos ao ouvi-la. Ao Pai muito aprazia isto, e eu cada vez mais ficava ferido por seu amor e sua graça. Cantava também eu, fazendo eco aos seus louvores. Ela alegrava-se muito mais, ainda ao ouvir-me, e arrebatada de amor, suavemente enlanguecia. Meu pai tinha muito gosto neste canto, e eu lhe oferecia por parte de todos os meus irmãos, especialmente por aqueles que, depois de terem obtido de meu pai quanto desejam, mostram-se descorteses. Nem sequer lhe agradecem, não lhe tributam louvores. Vendo esta falta de reconhecimento de muitos, procurei suprir sua falta com as habituais ofertas ao Pai, que ficava aplacado. Na viagem andava entre a querida mãe e José. Olhavam-me eles com grande zelo, muito receosos de perder-me novamente, embora já houvesse manifestado em conversa à querida mãe que não temesse mais perder-me. Contudo, vigiavam-me muito. Ofereci aquela solicitude e vigilância ao Pai, e unida a mim, também ela ofereceu-as. Pedi-lhe desse a todos aqueles que recuperarem a graça perdida, grande zelo em guardá-la, solicitude de não perdê-la novamente, e contínua vigilância sobre suas almas, para conservarem aquilo que com esforço reencontraram. Em nossa viagem encontramos alguns que, tendo estado no templo, estiveram me ouvindo discorrer. Estes, arrastados por meus admiráveis atrativos, encantavam-se em olhar-me novamente, vendo em mim tanta graça e majestade. Prorrompiam em palavras de louvor a mim, a minha mãe e a José, acreditando que fosse meu pai, porque não eram capazes de entender o mistério admirável de minha encarnação. Chamavam-nos de bem-aventurados e felizes por terem tal filho. Alegravam-se estes com os louvores que recebiam, mas referiam-nos todos ao Pai. Alegravam-se muito com isto, porque, desejando que eu por todos fosse conhecido,
regozijavam-se com os louvores que me eram dados. Por este motivo era justa a sua alegria. As bênçãos de Jesus. Tendo chegado à pátria, antes de lá entrar, voltei-me novamente para abençoar os campos visíveis dali, orando ao Pai, fizesse que a minha bênção se estendesse por todo o universo, e todos colhessem o fruto de minha bênção, não só as terras, dando fruto em abundância, mas também os homens, experimentando na alma novo sentimento, a saber, os justos uma consolação de espírito e estímulo para amarem e servirem a meu Pai com maior perfeição, e os pecadores verdadeira compunção e estímulo para se converterem e emendarem-se. O Pai o fez, e eu, por parte de todos, rendi-lhe as devidas graças.